Programa livre para todos os públicos. Olá, bem-vindo ao Doctor Entrevista. O nosso programa hoje convidou o André Carvalho. Ele é ator daqui de Caratinga, só que ele, desde os 18 anos, já saiu daqui, já conheceu o Brasil e o mundo até, né, André? Tudo bem? Tudo bem. André, por que esse seu interesse pelo teatro, já que Caratinga hoje não tem teatro, né? E até eu gostaria de saber o porquê do interesse e se na época existia algum contato com o teatro. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui pela Doctor TV, falando um pouquinho da minha vida, da minha carreira, para você que está aí em casa, e espero que a gente possa ter um bate-papo legal aqui. Bom, a história do teatro começou na minha vida desde muito cedo. Eu sempre tive um interesse muito grande pela arte. Nunca tive contato com o teatro em Caratinga, mas eu via a televisão e eu ficava muito fascinado por aquilo que eu via passar ali dentro daquela caixinha. E aí eu comecei a achar que eu gostava daquilo, que eu queria fazer aquilo. Então eu tive algumas experiências na escola, onde mesmo sem nunca ter visto teatro, eu juntava um grupo de alunos, de colegas para fazer alguma atividade, alguma prova, e a maioria das coisas eu queria fazer em forma interpretada, em forma de teatro. Então, ainda que não tivesse teatro aqui, como ainda tem pouco, eu acho, mesmo assim eu dei um jeito de começar a minha vida teatral aqui em Caratinga. E é curioso porque muitas pessoas que se interessam pelo teatro aqui acabam citando a televisão como o principal interesse. Você acha que a representação na novela dentro da televisão acaba remetendo ao teatro como sendo uma novela ao vivo? Eu acho que vai mais ou menos por aí mesmo. E eu acho que é louvável. A televisão ela entra dentro da nossa casa e muitas vezes sem pedir licença. Então é uma porta aberta para as pessoas conhecerem a interpretação, porque a interpretação no teatro, no cinema ou na televisão é a interpretação de todas as maneiras, só muda o veículo, né? Então eu acho que as pessoas têm sim essa noção de que se você for ao teatro, você vai ver a televisão ao vivo. Muda muita coisa, a relação público-ator, ela é muito diferente, ela é muito especial no teatro. É muito diferente, não tem esse distanciamento que tem entre público e ator, como tem na televisão. Você está cômodo, sentado no sofá da sua sala, vendo uma história que está passando lá dentro, em teoria, a história daquelas pessoas. Mas no teatro isso não acontece diferente. E tem uma mágica e alguma coisa que dá um clique, que você se sente parte daquela história. Porque ali, muitas vezes, o ator está a 3 metros de distância do primeiro espectador. Então muda essa relação. Mas sim, que a televisão é responsável por apresentar a interpretação para as pessoas, para o público que não tem o hábito de ir ao teatro. E essa relação com o público, como que ela se dá? Você já passou por situações complicadas ou do público interferir na peça, como acontece em alguns lugares, manifestações? Já, situações complicadas a gente passa sempre, basta tá no palco, quando começa um espetáculo, a gente tem que estar preparado para situações complicadas. Dependendo se você não está tão concentrado, você esquece um texto e você tem que improvisar a partir do que você tem, da situação que você tem. E situação assim, que passou comigo, por exemplo, no espetáculo que eu fazia no Rio, no Lustre, tem um momento que a gente para o espetáculo, é uma cena pensada que eu dou uma chocada com a atriz, e aí ela fala, ai, mas você me machucou e tal, e o público não sabe se é verdade ou se é mentira, se aquilo ali foi pensado ou não, né? Se faz parte do espetáculo ou não. E tiveram inúmeras pessoas que na hora que a gente parou
nesse momento do espetáculo, que elas foram até o próximo ao cenário perguntar se a gente precisava de alguma coisa, se a atriz tinha machucado realmente. Então coisas desse tipo acontecem sempre. A gente tem que estar disponível, para o imprevisto. Você já fez cinema também. Qual foi a diferença dessa sua atuação no palco e no cinema? É muito diferente. Bom, minha experiência com cinema é muito recente. É uma experiência que eu tive na Europa agora. E quando a gente fez uma adaptação desse meu espetáculo para o cinema. A linguagem muda, porque ela tem que ser adaptada. Com o teatro, todos os movimentos são grandes, a projeção de voz ela tem que ser bastante mais forte do que para o cinema, porque a gente não tem um microfone, a projeção tem que ser o nosso instrumento mesmo de trabalho, que é só contar com a nossa voz. E a estrutura do cinema é diferente. Aqui agora a gente gravando, a gente tem que estar mais próximo para falar, porque se eu vou a 1 metro de distância, eu saio do quadro para a TV. E do cinema para o cinema é a mesma coisa. Agora, o teatro não, eu posso ir de um lado ao outro do palco, que o público sempre vai tá me vendo. É uma coisa que eu posso falar, eu te amo, do lado do ouvido da atriz, por exemplo. Eu posso falar baixinho, com uma certa intensidade. No teatro, não. Eu tenho que falar um eu te amo, que costumam brincar, que a senhorinha surda da última cadeira tem que ouvir. Então, a diferença, acho que basicamente é técnica. Porque a emoção e a intenção, ela sempre tem que estar presente no ator, no personagem. Ela, independente do veículo, se é teatro, se é cinema ou se é televisão, o ator tem que estar ali inteiro e disponível. Agora, o que vai mudar vai ser a questão técnica. E a técnica dentro do próprio teatro, ela varia, né? Tem vários estilos. E como que é isso para o ator? O ator que tem uma formação teatral, ele tem a oportunidade de beber de várias fontes. Né? E ele, ao decorrer de uma formação, eu tive uma formação, eu estudei na Escola de Teatro Martins Pena, a primeira escola de teatro da América Latina, e ali eu pude, por exemplo, conhecer técnicas Grotowski, técnica de Stanislavski, Meyerhold, que se diferenciam, por exemplo, Stanislavski trabalha uma questão mais psicológica. A ação física, tudo tem um porquê, tem um passado. O ator, o personagem, ele não está simplesmente aqui, agora. Ele tem um histórico e ele tem objetivos agora. O que ele está pensando, o que ele está sentindo e qual é o objetivo dele, para onde ele vai, o que ele quer com aquela ação toda. E outras técnicas que são mais físicas, que é o método de ação física. O Grotowski, por exemplo, trabalha bastante com a questão do físico, né, o esforço físico. E várias outras técnicas mais contemporâneas. Por exemplo, a Etienne Decroux, que é o mimo corporal dramático, que foi a especialização que eu fui fazer na Europa agora. Então, ele trabalha mais com a questão do físico. A partir do físico, você vai criar uma ação que vai desenvolver toda uma estrutura cênica. Então, muda bastante. Assim, é um leque muito grande de técnicas que eu costumo dizer que eu gosto, atualmente eu uso a técnica do liquidificador. Que eu pego um pouquinho de todas essas coisas que eu estudei, boto no liquidificador, e eu tô em cena e vou lançar mão de uma delas a qualquer momento. Né? Eu gosto de pensar que a técnica serve para libertar a gente e não para prender. E eu não posso estar em cena pensando qual é a técnica que eu vou usar agora, o que o meu personagem vai pensar. Não, a técnica a gente tem que absorver e ela tem que estar tão na veia, tão na pele, que na hora que eu for atuar ela vai vir naturalmente. O processo de criação é anterior, não ali no momento de execução. Ali eu simplesmente tenho que relaxar e deixar a imaginação e o personagem ter vida própria. E essa diferença do antes e depois que você classifica entre uma técnica que liberta e uma técnica que te prende?
Essa experiência mesmo eu tive com essa especialização que eu fui fazer, porque tem técnicas que prendem e eu acho que o ator tem que estar ligado para saber se ele quer ou não uma técnica que o prenda. Eu fui fazer essa especialização na Espanha, de mimo corporal, do Etienne Decroux, e eu me dei conta que era uma técnica que me prendia muito. Eu fui vendo no decorrer dos estudos que meu corpo foi enrijecendo, porque sempre que a gente tinha um exercício para fazer, tinha que parar numa postura, uma postura que era a postura da técnica. E isso começou a me prender, eu me sentia numa prisão. Eu não me sentia livre para criar, sabe? Foi quando eu entendi que aquela técnica era simplesmente para eu conhecer como mais uma coisa, mais parte de mais um detalhe da minha formação, do que realmente para eu seguir a técnica do Decroux. Eu não sou um ator de Decroux, tem vários atores aí pelo mundo espalhados que desenvolvem a técnica dele, mas eu aprendi, mas é para ficar no meu registro. Em algum momento eu vou usar, mas não para ser um seguidor da técnica. André, agora a gente vai fazer um intervalo e na volta eu conto contigo aí.